Olá, galera do Na Palma da Mão, mais um dia que estamos aqui juntinhos para uma live deliciosa. Hoje o assunto é super bacana, a convidada é uma grande amiga querida e eu quero já receber todo mundo com muito carinho. Sejam todos bem-vindos ao Na Palma da Mão. Sempre lembrando que você pode seguir o Na Palma da Mão aqui no Instagram, no @napalma_mão. Nosso Facebook também, Na Palma da Mão, na página oficial do Na Palma da Mão. No YouTube, Fernanda Vanucci Na Palma da Mão. No YouTube você vai ver vários vídeos, desde quando eu ainda apresentava o programa no ar, o Na Palma da Mão e também as dicas de beleza. A gente tá gravando um dica de beleza para essa semana, super bacana também, então vem novidade por aí. E a gente também reprisa as nossas lives e apresenta os nossos Minutos da Beleza lá na TV Com, canal 11 da NET 8 da Vivo. Então todos sejam muito bem-vindos. Eu quero já agradecer a participação de quem já chegou por aqui, a Marli Ribeiro, a Marcinha Varela. Oi, Marcinha. Ai, gente, vocês viram hoje? Sou mega fã dessas meninas. E hoje elas fizeram um arraiá lá na De Casa Móveis. Foi muito linda a montagem que elas postaram. Segue lá, MR Store. Vocês vão ver as delícias, o quanto elas se reinventam. Ontem eu tava com o look da MR Store. Então elas têm roupas super charmosas. Elas também têm essas boxes de vinho, de queijos, cestas de café da manhã. E agora essa delícia de inverno, de festa junina, que a gente tá tendo que comemorar de casa as festas juninas, mas dá aquela vontade, né, de comer uma pipoca, um caldo verde, e elas montam tudo isso com muito carinho e entregam para vocês. E fizeram isso nas lojas. As lojas estão retomando os seus trabalhos, então fica uma dica também para quem quiser recepcionar os seus convidados, seus clientes, fica aí uma dica aí, MR Store. A Fabi entrou, a Juliana Cubo, nossa convidada, já tá por aqui também. Fabi, que é físio, também chegamos, que delícia, bem-vinda. Alice Cubo, ai, sua linda, eu sou apaixonada pela Alice. Daniele Matos, Rude, oi Rude, e aí, hoje não foi pedalar, né? O Rude é o marido da Ju, então hoje tem live, já tomou o quê? Vai ficar em casa assistindo a live com a Laurinha e hoje não tem pedal noturno. Ju, vou já aceitá-la para que a gente comece a ser interessante. Hoje a gente vai falar sobre melhor idade, terceira idade, velhice, seja o termo que for usado. Eu recebo Juliana Cubo. Oi, Ju. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Toda gata, toda na Muito festa obrigada. junina. Olha a gata. É aqui também, aqui, ó. Que Você acha que é só na de casa? Que delícia! Mônica Martins entrou também. Enfim, eu estava aqui falando que o assunto é bem legal hoje, porque a gente são vários termos e hoje a gente tem tanto cuidado em falar desses termos. É idoso, é terceira idade, é melhor idade, é a idade avançada, enfim, para não ofendê-los. Mas o que na realidade ofende é não o termo usado, e sim o descaso, e sim tratá-los como já foi sua onda, já foi seu tempo, agora fica aí porque tem coisa nova rolando. E a Juliana Cubo, a nossa convidada de hoje, ela tem um trabalho fortíssimo com esse pessoal, né, da melhor idade mesmo, porque tem... Eles odeiam que fale que é a melhor idade. Então, eles não gostam, é muito louco isso, que deram um milhão de termologias para não dizer que são né, mais velhos ou estão na velhice, que eu já nem sei mais que termo usar. E a Ju desenvolve esse trabalho belíssimo com eles. Tem um projeto muito bacana que eu acho que eu sou apaixonada, ela né? Mas eu mais ainda, que é o Vovô Caiu, para cuidados mesmo com pessoas de mais idade, dentro de casa, acidentes e tal. Mas Ju, hoje o tema é: a pandemia chegou. E a gente escolheu o tema socorro. Eu envelheci, socorro. Eu envelheci e todos esqueceram de mim.
é mais ou menos por aí mesmo que acontece, né? Boa noite, mais uma vez bem-vinda. Boa noite, muito obrigada ao meu fã-clube, Juliana Isabel, Fabiana, Ai, minha mãe. delícia, que delícia. A minha mãe mesmo costumava falar muito sobre um termo que é envelhecência. Ela fala que ela fica no limbo. Do mesmo jeito que o adolescente fica perdido ali, que ele não é mais criança, ainda não é adulto, tem uma fase do idoso em que ele não é o vovozinho que está lá na cama, mas ele também já não é mais um adulto produtivo como era antes, tão produtivo como era antes. Então, quando eles ficam aí nesse limbo, começa uma crise de identidade. Vamos dividir em dois momentos aí, os que têm ainda uma certa autonomia, os que são independentes, os que trabalham, e aqueles que não são. Então, são dois cenários completamente diferentes. Para esses produtivos e que aí trabalham fora, que estão aí no mercado de trabalho, a pandemia fez com que eles voltassem assim 10 anos atrás, no que eles ganharam. Porque foram os primeiros que foram mandados para casa, foram os últimos que vão ser chamados, se forem chamados. Porque então, são os grupos de risco, né? Então, passou de 60 anos, eles já automaticamente saíram, né? O seu irmão chegou e já tá aí, ó. Oi, gata. Tá Oi, linda. gatas! Diva! Tá diva. Mas é verdade. Eu nem falo que embaixo eu tô num pijamão bem louco todo dia. Tio do Pastel 013, minha sogra, Claudina. Mas, ó, até hoje, isso é legal. Daqui a pouco a gente vai falar que eu estava escutando uma conversa, uma ligação do Augusto com a dona Cláudia, e é exatamente isso. A cabeça não acompanha o corpo de alguns. E aí, com tudo isso, vem uma depressão, vem um tipo, eu sou muito produtivo, mas por que com a pandemia eu tive que ir para casa, né? Então, elas não me enxergam ou elas me enxergam como um problema. E aí a gente vai entrar num ciclo, né? Que a gente vai falar aqui. Então, assim, imagina o produtivo que teve que ser levado para casa, né? Foi mandado para casa, mas fisicamente ele é um idoso. Embora a cabeça esteja mil, embora ele esteja super bem, o corpo dele já tem uma deficiência nutricional, até de mobilidade, porque você conta nos dedos que são super ativos. E aí você entra numa síndrome que é a tal da fragilidade do idoso, que eu te falei hoje cedo. Ele entra num looping. Então, ele deixa de ser produtivo, por exemplo, no trabalho. Aí ele é obrigado a ficar em casa por conta do cenário mundial. E aí, óbvio, ele sai menos de casa, ele socializa menos, ele toma menos sol, ele come. Todo mundo tem medo de chegar menos regrada. Ele levar o vírus, então também não pode ter contato. Afasta ele. Aí ele fica excluído. Exatamente. Aí a alegria de vô é neto, né? Aí não pode ver os netos. E aí, na maioria das vezes, não tem destreza com a tecnologia, não vai conseguir fazer uma videochamada. E aí é muito fácil, entre largas aspas, para aquele que já não tem o cuidado, nessa hora abandonar de vez. Porque é uma linha muito tênue que separa o cuidado de você saber a hora e o que você vai na sua mãe, os cuidados que você vai ter com máscara, com higienização, do que você simplesmente falar assim, não posso ir mesmo, porque está na pandemia. Qualquer coisa eu estou escondida ali na proteção que a pandemia traz, entendeu? E aí, você percebeu isso, que muitas famílias, isso que você falou é uma coisa muito importante. Existem vários tipos aí de... Que termo usa primeiro? Me ajuda, porque eu não tô nem sabendo como falar. Não tô sabendo falar aqui com você. Prateado aí por causa dos grisalhos. Eu já achei que tava todo mundo indo para as raves e eu tô bem perdida nos termos que eu devo usar. Mas vamos lá. Eu falo o quê? Vamos generalizar, vamos falar idoso. Não se ofendam. Só pra gente manter uma terminologia. Só pra gente não ficar sem gracinha na hora. Não ficar louca, não ficar chamando de velho, não ficar falando isso, não usar 10 vezes o mesmo termo para poder te incomodar. Então, assim, tem vários tipos de idosos. Tem aquele idoso que está ativo ainda, trabalhando, não é aposentado, até porque hoje, acima de 60 anos, realmente não é idoso, mas já é considerado. Então, ele está trabalhando. Eu não tô nem falando agora desse período de pandemia. Ele tá trabalhando, ele é ativo e tal. Aí tem aqueles de 70 e pouco que já aposentou, mas está ativo, faz um bico, faz um trabalho extra, cuida da família toda, cuida dos netos, blá, blá, blá.
E tem aquele idoso realmente que, né, esse já Acamado, tá vovozinho. acamado. Eu vou começar por esse, tá? Porque esse realmente ele já é esquecido numa Por grande natureza. maioria É. por natureza, né? São poucos os casos que a gente vê de filhos e netos que estão ali presentes, vivenciando e não, ai, que saco, isso virou um peso. Nesse momento de pandemia, né? Você falou agora uma coisa muito importante. Veio uma bela desculpa. Olha, eu queria muito estar aí do seu lado, ser o seu Mas melhor infelizmente, filho, seu melhor neto, neta, mas eu não quero te levar a doença. E aí não liga, e aí não procura. E isso potencializou nessa quarentena? Você recebe relatos disso que, tipo, meu, sim, já eu era recebo ruim, agora relatos. acabou. Não, acabou. Eu tenho a visão dos dois lados, né? Por trabalhar muito com idosos, a gente está na casa dos idosos, a gente atende o pessoal do home care, e a gente sabe que realmente assim as famílias estão nem aí mais. E eu tenho o outro lado que às vezes Deus me perdoe, mas é até melhor falar que abandonou, mas eu fiz um levantamento aqui que eu estava me atualizando, eu vi que aumentou em 20% o número de violência contra idosos na pandemia. E Nossa. aí, e aí, quando a gente fala de violência, não é só a violência física. Tem a violência física, psicológica, financeira, porque Verbal, é. adiantamento. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito absurda, porque daí a família não pode ir porque não quer levar a doença lá. Aí contrata uma pessoa, um cuidador, quando muito, contrata uma pessoa, ou deixa lá abandonada, e essa pessoa também não tá nem aí, né? Tem até crime sexual contra os idosos, um número absurdo. Nossa, meu. É muito triste. Então são É, a várias. gente às vezes vê esses casos na TV de cuidadores de idosos que espancam mesmo, não tem paciência, faz comer e tal. E isso às vezes choca, como a gente vê também imagens com crianças, enfim. O ser humano ruim, ele é ruim com qualquer um, Com né? qualquer um, Agora, o exatamente. idoso dá muita dó, porque eu acho que ele volta a ser criança nessa fase e ele requer muita atenção, né? Sabe o que é triste, Fê? E ele pede essa atenção, ele implora essa atenção. E ele não tem, né? Porque o que eu vejo com eles, assim, isso no meu dia a dia, para eles é uma inversão total de valores. Você imagina que o homem, o vô, o pai de família, que foi o provedor da casa durante toda uma vida, de repente ele está numa cama onde ele precisa da ajuda para fazer as necessidades fisiológicas. Isso é uma humilhação tão grande na cabeça dele que entra de novo o processo da depressão. E é assim, é um ciclo que não tem fim. Aí ele já está ruim pela condição física. Aí vem essa necessidade psicológica que também começa a abalar. E aí a falta de paciência do filho que pensa assim, poxa vida, por que eu tenho que limpar a fralda do meu pai? Por que eu tenho que dar banho no meu pai? Porque para o filho também é constrangedor, que você fala, caramba, meu pai, né? Aconteceu muito, no Vovô Caiu eu via muito isso. Eu via casos de pessoas que realmente não estavam nem aí e muita gente não sabia lidar Não com a sabia como situação. fazer. É Porque constrangedor você para ambos. para os dois. Então, assim, a mãe tá ali, você passou isso com a sua mãe. A gente passou isso em casa, na família também. Na hora que muda, inverte a posição, e aí quem cuida passa a ser cuidado, é um choque, um conflito ali. E aí, se a pessoa já Sim. não tem um bom coração, acabou. E se ela não tem uma É um estrutura e absurdo. um amparo familiar, aí a depressão toma conta mesmo. Dos Tá. dois lados. E aí vem a impaciência por parte de quem cuida, o excesso de tarefa. Tem muitos casos onde o cuidador fadiga e até morre muito antes do que o doente, pelo nível elevado de estresse, porque acaba tendo toda a sobrecarga da casa, além dos cuidados. Então, é muita coisa, é muita loucura. Agora, essas outras duas categorias de idosos que são ativos e tiveram que parar, a gente tem dados aí de depressão, suicídio, de tudo isso que vem acontecendo por estarem realmente abandonados? Tem, aumentou bastante e já era muito grande o número de idosos que se suicidavam. No ano passado, a gente fez a campanha do Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção do suicídio, e os números com os idosos já eram preocupantes. Mas é uma população que as pessoas olham menos, porque eles são realmente esquecidos. Então,
Tem muito suicídio Já no Brasil. produziram Legal. tudo, né, Ju? Eles já produziram, contribuíram tudo que eles poderiam contribuir. Então é tipo que nem uma pesquisa para câncer. Ah, dá mais câncer de mama? Vamos focar o Só estudo vamos na fazer pesquisa mama. de câncer de mama. O câncer de cérebro ele dá, mas é menor, então não vamos pesquisar. Mesma coisa o idoso. Ah, ele já não produz tanto, então vamos nos Deixa ele preocupar lá. com o jovem suicida que ainda tem o que produzir, né? É uma vergonha, mas enfim, aumentou o número de suicídio, aumentou o número de negligência, aumentou o número de morte por não Covid, porque pela falta de informação, esses dados também eu levantei hoje, porque eu achei um absurdo. Eu tive aula sobre isso ontem, falando que aumentou o número de casos de morte sem ser Covid em idosos que, por falta de informação, não procuraram mais ajuda médica. Então, o cara Ah, começa a ter sintoma, tá sozinho em casa, porque a filha não vai, o familiar não acompanha. Aí, ao invés dele chamar por um socorro, porque ele não quer incomodar, ele fica, um dia ele sente uma dor no peito, outro dia ele sente a mão formigar, outro dia não sei o que, daqui a pouco ele morre, infarta, tem um AVC, é encontrado em casa. Quantos casos a gente não sabe de idosos que são encontrados em casa, às vezes sem conseguir mensurar quanto tempo ele teve a lesão, quanto tempo que está desmaiado ou até morto já em casa, encontrado pelo porteiro, que deu falta que ele não desceu no dia. Agora, você imagina no meio de uma e que a pandemia, que ninguém família pode sair nem de casa. sentiu falta dele ainda. Não sente falta. E imagina num cenário onde a gente não pode, onde eles não podem sair. Então, antes, pelo menos o porteiro tomava conta. Agora, o porteiro já sabe que ele não vai sair mesmo. Então, eles estão morrendo em casa, E tem uma abandonados. outra situação, né? São esses idosos que pararam de se tratar também. Sim, Pararam mesmo. Então, tinham problemas cardíacos e resolveram não ir mais no médico também, né? Isso que você também. está falando. Mas parou o tratamento, para de tomar remédio, não faz um acompanhamento. E aí também vai desses filhos, né? Procurarem e tentar. A tecnologia, eu sei que não é acessível para todos eles. Mas eu acho que perder 5 minutinhos ali, ó, vamos fazer uma Liga, né? videochamada. Ó, a dona Cláudia, ela tá aqui participando hoje da live. Quando eu comecei a fazer minhas lives, ela morria de vontade de assistir. E ela só via no Facebook porque eles têm esse hábito do Facebook, é muito mais Adoram fácil o do que o Facebook. É. Instagram. É. E eu falei, eu fui tirando fotos da tela e fui desenhando mesmo. Olha, vai aparecer quando a senhora entrar essa tela. Aí pus uma seta para as bolinhas em cima. Essas bolinhas em cima vai aparecer a minha escrito ao vivo. A senhora vai clicar. Clica Então, eu lá. fiz um passo a passo para que ela pudesse participar. E hoje ela não perde uma. Então, tipo, é muito Mas você legal se isso. interessou, né, Fê? E, Você fez então, porque questão. eu me interessei em ajudá-la, a gente se sente mais próxima, porque ela tá me vendo, matando uma saudade. Então, isso é legal. Eu acho que tudo bem, meu pai não entende de tecnologia, mas o pai, vamos fazer um passo a passo aí. Tem um telefonezinho e tem uma câmerazinha. Clica na câmerazinha. Clica Tem aqui, segredo, meu. Ok, é. dá para estar presente, né? Então, o É que um não pouco da dá falta é de para a gente vontade. ter números, como você falou, de... Eu não tinha noção que existia suicídio tão elevado assim. Mas a gente sabe que, né, Teve um acontece. ator, a Lebre começou a levantar assim a questão do suicídio no idoso, começou a aparecer recentemente por conta de um ator, aquele Migliaccio, sei lá o nome dele. Ah, o Migliaccio. É, Ele que ele se agora, na suicidou. É, quarentena, ele se recente, suicidou. exatamente. Aí Foi. começaram a buscar esses números que, aliás, os números E já nem era existiam, mas aí Covid, começaram a se não me prestar atenção. engano. Não, Ele ele se não teve nada a matou. ver com. Não, mas Não, ele foi para um sítio e tal. Aí chegaram a falar que acharam que ele estava doente, e aí ele não aguentou a doença do Covid e se matou. Mas não foi. Foi não, ele suicídio e deixou uma depressão carta. mesmo. É, depressão. Agora, imagina como ele, quantos outros não tem, entendeu? Então é muito delicado. Da nossa parte, que eu vejo assim, nós profissionais da saúde, agora falando como fisioterapeuta, eu até vim conversando com a Fabi no carro. A gente tem um papel muito importante no bebês, por isso que a gente não consegue nunca desmamar deles. Porque algumas pessoas têm agonia de encostar no idoso. Eu não consigo explicar o que é isso, mas assim, as pessoas evitam tocar.
E aí eles chegam num lugar onde eles são recebidos, onde fazem fila para vir dar beijo na gente. Gente, eu não peguei Covid porque Deus não quis, né? Porque o tanto de beijo que eu dou neles, abraço, porque não adianta. Aí você tá lá, você encosta, você acolhe. Eles não têm isso em casa, de repente, de um filho, de um neto. Você acha o quê? Às vezes E aí é são tão super pouco. julgados porque abre aí as aberturas gradativas aí, e aí todo mundo, os primeiros que estão na rua são os idosos, são todos loucos, é quem deveria realmente estar em casa. Mas vai entender, né? Eu sou uma dessas que eu falo, meu, o Fernanda, idoso, chegou uma ele tinha que estar em senhora. casa. Eu sou dessas que eu acho um absurdo ver um idoso. Eu quero pôr no meu carro e levar para casa de novo. Tá? O senhor não pode sair daqui. Mas, por outro lado, a gente também tem que parar e pensar como tá esse lar, né? É a Às mesma vezes estão coisa sozinhos. de uma garota de 12 anos que vai se prostituir. Você fala, como era o lar dessa menina? Né? Então, como que está o lar desse idoso para que ele fique em casa? Né? Ó, Alguém tá se conectando, alguém tá falando, ele tá tendo atividades, estão deixando ele descer, tomar um sol na tomou garagem. solzinho. Ó, teve um caso, acho que semana passada, retrasada lá na clínica, de uma senhora, eu infelizmente não presenciei, mas eu acho que eu teria pulado e agarrado ela. Que ela queria, porque queria entrar para conhecer a clínica. Aí barraram ela lá embaixo, falaram, não, a senhora não pode subir, a senhora não tem consulta? Não, é toda aquela triagem, álcool, temperatura, maior esquema. E ela começou a testar, porque ela queria subir. Aí eles falaram, não pode explicar. Ela falou, olha aqui, eu tô há 3 meses dentro de casa. Não tem um shopping aberto. O único lugar novo que tem para conhecer a clínica, eu vou entrar. Enquanto essa mulher não entrou. Entrou de máscara, fez xixi. Entrou, viu que eu passeou. Foi lá, tomou um Acabou, café. tava na Disney, Acabou. né? Tava ótimo, exatamente. Atenção, carência extrema. Imagina ir conhecer uma clínica. Imaginou? É E um aí absurdo. na nossa cidade isso acaba gravando um pouco mais, porque os nossos idosos gostam de caminhar na praia, os nossos idosos gostam, têm o hábito. A gente estava com o programa quando começou tudo isso do verão na praia do plano, né? Vocês estavam com uma programação e os idosos ali super participando nas barracas de praia Uma judiação. são características da nossa região. E aí, com a pandemia, todos eles acabam tendo que realmente parar. E como você imagina que vai ser esse retorno? Seja no trabalho, porque muitas pessoas não têm filho. A gente fala aí dos que estão saindo, os filhos não ligam, mas tem muitos que não têm filhos. A gente conhece vários casais que Que optaram não por não tem. ter filhos e essas pessoas precisam trabalhar, precisam prover seu alimento. Como que você acha que vai ser isso, Ju? Como eles Ó, estão, como lidar com uma situação como essa? eu acho que vai ser um momento de reinvenção mesmo. Eles vão ter que se reinventar, mas porque sair para trabalhar já não vai dar mais. O novo normal, para a gente já nem sabe como vai ser. Então, assim, é tempo, Fê. Eu acho que o que cabe a eles, a nós, a todo mundo nesse momento, é se manter saudável. Entende? Primeiro, se manter vivo, né? E segundo, se manter saudável para poder ter essa autonomia de repente, tomar essa tomada de decisões. Por quê? Como eu te falei, eles foram os primeiros a serem deixados de lado e com certeza vão ser os últimos a voltarem. Então, assim, se não tiver de repente um planejamento para isso, que a maioria esmagadora não teve, ninguém imaginava que isso ia acontecer com a gente agora. Se não tiver um meio de empreender, de repente, pode ser uma alternativa. Existem grupos de idosos que empreendem juntos, tem agência de emprego para idosos, inclusive esses números que eu trouxe da tal da economia prateada, é Que nós justamente vamos daí, falar ela já já. nós vamos falar dela. Que eu achei Então, demais isso. eu acredito que vai ser bem difícil, vai ser bem complicado. Por isso, eu acho que para aqueles que têm, quem cuide, a gente que tem como cuidar, eu acho que a hora é agora. E aqueles que não têm, infelizmente, a gente tem que pensar em meios de repente, ajudar, comprar da avó que vende o bolo, do crochê, do tiozinho do pastel, sei lá, entendeu? É o jeito que a gente vai ter. Mas a gente precisa ver eles para poder ajudar, né? Aí que É. tá. Ó, a Fabi Securella, é isso? Ela tá falando, aconteceu Isso. isso aqui no meu prédio. Ahn, a Marli ficou chocada aí com a questão dos suicídios.
A Van foi encontrado morto. Estava falando do ator que foi encontrado morto. Companhia Animal entrou. A Marli está falando que carência é uma judiação, e realmente é. Um A pecadinho. Fabi falando da senhora que quis entrar a qualquer custo dentro da clínica, É o tadinha. que mais tem lá agora é exame. A André tá falando que a minha mãe foi fazer exame para conhecer a nova cidade. Eles estão toda hora inventando um exame novo para fazer agora. Sim, ó, a Andréia, minha mãe, foi hoje fazer exame. A Silvia Saraiva entrou também, Bibi entrou. Uma idosa faleceu e encontraram morta depois de 7 dias, Fê. Isso é mais comum do que a gente imagina, né, Ju? Porque às vezes ou não tem família, e é como você falou, nesse momento de quarentena, não está se dando atenção para quem está saindo ou não de dentro de casa. Eu vejo no prédio da minha mãe e minha tia poucos saem de casa ou saem para quase nada. É que eu entro e saio todos os dias agora lá. Mas se eu não fizesse isso, eu converso às vezes Não com ia o nem porteiro e saber. falo, ninguém aparece aqui na portaria. Então, realmente, as pessoas não vão até descobrir, até Até dá dar conta. falta, né? A Porque minha assim, até, sogra, que é ela e a Valéria, não desceram até hoje. É que a gente né, todos os dias está fica em ligando. cima. Eu Eu até já não ia posso falar o mesmo do comentar. meu pai, que não sai da portaria, né? Uma Pois é, graça. gente. Um Papai, beijo do seu cu. seu cubo, a Minha gente mãe ama o trabalhando. senhor. Minha Sua mãe já mãe voltou a trabalhar, minha mãe ficou já. afastada. Minha mãe, embora não pareça, ela é do grupo de risco, porque ela já tem lá seus tantos anos, já está classificada. E ela ficou afastada no começo e teve que voltar contra a vontade, porque além da idade, ela tem o fator da hipertensão. Então a gente ficou todo mundo tenso, apavorado, porque ela ia ter que voltar, mas ela não teve escolha. Ela foi um exemplo que ela não teve o que fazer. E o meu pai não para em casa. O negócio dele é ir no mercado e ir na portaria. Mas aí a gente fica rezando para ficar tudo bem. A Andrea tá falando que a mamãe dela mandou beijo para minha mãe e para minha tia. O beijo será encaminhado. E eu estava falando no começo que eu achei muito interessante que a cabeça não acompanha o cérebro. E hoje eu estava ouvindo o Augusto conversando com a dona Cláudia. E ele falava assim: mãe, você já tem 82 anos. Seu exame de sangue está perfeito. Você não tem problema nenhum com os exames que foi ver das varizes. Você não tem nada. Agora você está esperando ter alguma coisa no coração. Então, assim, e a cabeça extremamente ativa. E aí, Mas você mas concorda comigo que o único jeito, não estou falando dela, né? Mas assim, e você imagina no contexto conhece, você geral. esteve lá com elas e você sabe que o grande problema delas, principalmente da minha sogra, é o quê? É estar lá isolada, né? É E qual é o sem jeito de poder chamar a atenção sair. do filho? Se ele ligar e falar assim, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ah, então tá tudo bem, Acabou, eu não está tudo preciso ir bem, não lá. preciso ligar Exatamente. amanhã, não preciso É igual ir. filho, é igual criança. Se a mãe falar assim, tá tudo bem, a criança nunca vai falar. Tá com fome? Óbvio que a criança quer que você fique ali dando comida para ela o tempo inteiro. Não, Sim. Fê, é atenção, é a carência. E aí fica, mas também entra naquela outra questão. Será que é sempre a carência? Ou será que a gente vai. Se você começar a achar, tá inventando, tá inventando. Uma hora ela não tá inventando. Não, E mas aí eu ela. nem acho, é que ela se cuida Não, eu pra não tô caramba. falando Eu da Dona acho. Cláudia, não. E a Eu tô gente, falando no e a gente contexto até geral. falou, poxa, 82 anos, ela nunca foi para um hospital, ficou um dia Ela tá internada. E ótima. ela ainda estava falando, foi só quando ela foi ter a Valéria e o Augusto. Nunca teve uma gripe, né? Então é uma saúde extremamente positiva. Mas a depressão dela tá dando os cansaços. Essa investigação toda, você esteve lá, você saiu de É. lá, nossa, eu tô preocupada, porque ela estava cansada. E tudo isso é o que? É a angústia, Ju, Ansiedade. a ansiedade e que eles estão tendo cada dia mais, né? Cada dia que está passando, mais. E aí eu fico perguntando, será que estão preparando eles para essas reaberturas? Porque, como você falou, essa senhora falou, eu quero entrar de qualquer jeito nessa clínica. Como ela tem vários outros que agora com a reabertura do shopping, vai, vai sair. Só que será que está sendo orientado tudo que tem que fazer para todos? A Claro que sua mãe não. é uma pessoa orientada, papai que fica ali na portaria é uma pessoa orientada, minha mãe, minha tia, minha sogra. Mas quantos outros vivem em condições que não têm acesso à informação,
não foram no médico nos últimos 2 anos, só ouviram notícia e falaram, tem que ficar em casa. Ah, abriu, posso ir para rua. E aí não sabe como lavar uma mão direito, se Como a usar máscara, se máscara. ela pode ficar no queixo, porque ela sufoca, incomoda, então eu vou deixar no queixo. Exatamente isso. Não, falta muita orientação para eles. Porque, mais uma vez, ninguém olha para eles. Orientação geral é uma coisa. Porque para cada tipo, você é uma comunicadora, você sabe isso melhor do que eu. Quando você vai falar com determinados públicos, você usa determinadas terminologias. Você falar com uma criança, você viu algum vídeo na internet ensinando o idoso a fazer isso, tudo que você falou? Não. Agora, quantos vídeos você viu de criança que coloca o azeite, que mistura com orégano, que faz isso aqui? A doutora Carol mesmo com a tinta, que fez a demonstração. Ninguém parou e falou assim, meu, como que eles vão entender? Qual é a maneira? Porque eles ficaram apavorados, ficam... E Aí, são os que. E aí só criticaram, são os que mais estão na rua. É um alerta, né? Se são eles que mais estão na rua, além deles terem mais chance de pegar, eles são maiores vetores, porque eles que estão sim, circulando. Então, não adianta falar, olha, álcool e máscara. Tem que ensinar como lava a mão, fazer oficinas, conscientizar. conscientizar, né? E não E outra fechar coisa, tudo para eles. outra coisa também, ainda falando desse negócio da pandemia e trazendo mais ainda para a nossa área aqui da promoção, muitos daqueles que se exercitavam com a gente, por exemplo, lá, pararam de se exercitar. Porque já foi um custo criar a cultura de ir até lá. De repente a gente teve que parar com tudo, porque não podia confinar, enfim. E agora, quando será que eles vão voltar? Entendeu? É uma outra preocupação. Porque a gente fez um trabalho de formiguinha durante o ano todo. A gente conseguiu virar o ano melhorando o estado de saúde de todo mundo. Poxa, as atividades na praia eram incríveis, as atividades lá dentro do plano O baile maravilhosas. dos O idosos, baile que foi. eles Então, devem estar assim, sentindo. as Fizeram aulas de famílias, dança. né? As aulas de dança. A gente tem grupo no WhatsApp, ainda algumas pessoas que conseguem, né, ter esse contato, a gente se fala muito, mas assim, quando será? Às vezes eles perguntam, eu falo, gente, eu não sei quando deixar. Mesmo que venha um decreto, fala assim, não, pode voltar. Você acha? Você tem medo, a gente tem medo de abrir isso e ser responsável. E ao mesmo tempo, você não fazer nada, você sabe que você está criando a doença mental, né? A saúde mental está sendo afetada, o físico não, mas o mental está sendo afetado. Então, é muito Delicado. louco isso, muito delicado. Bom, eu estou super curiosa para saber o que que é economia prateada. Fiz até Eu umas achei, anotações. eu achei super legal quando você usou esse termo hoje. Lógico, é o que você falou. A gente não conhece os termos porque ninguém fala desses assuntos com a gente, né? E eu falei, nossa, mas o que ela está querendo dizer com economia prateada? Ah, eu achei o E máximo você achar que era uma balada eu falei, aqui. gente, vai todo mundo para balada, para rave, né? Porque olha, todo mundo purpurinado. Modernos, né? Não, Então. economia prateada é um termo que eu conheci há uns 3 anos atrás, quando eu ainda estava fazendo as consultorias da Vovô Caiu, eu participei de algumas apresentações no Google, fui visitar algumas startups, conheci algumas empresas, e aí uma como eu posso dizer, um dos nichos que eles me enquadraram ali foi dentro da economia prateada. Porque a economia prateada, eles entendem que é a economia desse público acima de 60 anos. Que eles consomem de tudo. Na verdade, eles são, lógico, vamos falar do pessoal que tem alguma condição financeira, tá? Não vamos falar do pessoal que não tem dinheiro, porque daí depende da idade. Mas é uma demanda imensa de uma economia estável. Eles são aposentados, eles têm uma renda fixa e eles consomem produtos o tempo inteiro. Você consegue vender, você consegue vender fácil, entendeu? Então, botando pânico, aquela história, a minha própria consultoria, que a gente conseguiu fazer bastante coisa legal. Então, produtos para idosos, box de assinatura com produtos de idosos, viagens, pacotes de culturais. Então, movimenta e assim, um nicho específico, assim como tem Tem um mercado próprio para esse público, para né? esse público. Então, tudo que gira em torno desse nicho, eles chamam de economia prateada, por conta dos cabelos grisalhos. E é E muito aí e é legal. um mundo pouquíssimo explorado. Na verdade, as pessoas não estão olhando para eles e eles estão aí esperando, porque eles estão sendo esquecidos. Lembra que a gente falou que eles são E esquecidos? sedentos de vontade de ter atividades
E por isso que a gente vê muito, quando você falou na parte de cultura, essas excursões que algumas agências fazem para levar aos teatros. A gente vê um público bem mais de idade indo mesmo, né? Porque eles se reúnem e aí Não, viram famílias, viram amigos, e aí eles viajam para tudo que é lado. E é muito legal, porque eles têm um ânimo. Eu porque falo, olha, eles encontram ali o que eles não têm em casa. Então, sim, qualquer coisa que você faça, fala assim, vamos, ó, eu fui ver aquele menino, Rodrigo Teaser, que veio aqui em tá. Santos. E eu fui a convite do Bruno, que é o professor de dança lá do plano. Ele me convidou o Rude, nós fomos. Então, eu cheguei lá, Fernanda, só ele levou 200 idosos. Ele, ele. Ele levou Nossa, pago, tá? Porque assim, cada um pagou pelo seu ingresso, bonitinho. Aí o que ele legal. fez? Tinha ele recebendo as pessoas na porta, orientando onde senta, acolhendo. Eles levaram lanchinho, meu, coisa mais bonitinha. Ai. Ele faz o receptivo, ele encaminha, ele chama o Uber para levar embora. Então ele faz tipo todo um Não, acolhimento isso é da chegada. sensacional. Você sabe que o Fábio no Mundo, o Fábio que sempre entra aqui com a gente, que é meu agente de turismo, eu sempre falei para ele, ele fala várias línguas, eu falo para ele, eu falo, Fábio, tem um grupo que é o idoso, ele adora viajar. E às vezes ele não tem companhia. Você é um jovem tão educado, seria tão, conhece toda a cultura, você poder fazer esse receptivo mesmo. Viajar, caminhar, reservar os Levar, hotéis, né? Tipo, levar para cá, levar para lá, explicar, levar no museu. Quer dizer, esse é um mercado, então, que é um tem aí mercado. É um um mercado super público. promissor. É. Agora, ninguém está pensando nisso, porque, de novo, estamos enclausurados, mas assim, é uma coisa que dá super certo. Eles fazem, o Bruno ele tem um trabalho muito bacana com os idosos, ele leva em show, espetáculos de teatro em São Paulo, ele viaja como acompanhante de idosos, ele tem Isso é um outro legal. parceiro, e eles fazem, eles viajam, eles já foram para tudo quanto é lugar do mundo acompanhando. Porque faz São falta, não neto, tem. é neto de aluguel, né? E sabe o que é muito interessante? Se a gente para, às vezes, do lado de um idoso, a gente se interessa pela história dele. Mas em casa, se o nosso idoso quer contar uma história, você fala, ai, meu, pode ser depois? Não, meu Isso é muito, pai é o campeão. isso não Não, é mas é muito porque louco também, porque a gente tem um fascínio, é muito ambíguo isso, porque a gente tem um fascínio por ouvir essas histórias quando elas não são tão próximas a nós. E aí eu vou um pouquinho além. os nossos Eu estão acho, sofrendo. eu vou falar assim, de um modo geral. O que acontece com o nosso idoso dentro de casa? Às vezes ele acaba sendo repetitivo. Porque pensa, já é uma mente que já está cansada, uma mente que já. Ele nem sabe quantas vezes já contou. Meu pai, meu Deus do céu, quantas vezes a mesma história que a gente ouve. Lógico que eu não vou levantar e deixar ele falando sozinho, mas tem horas que a gente realmente fala, caraca, meu, de novo. Hoje eu entendo que por que fala de novo? Porque ele está isolado em casa, ele está recebendo os mesmos estímulos, nos mesmos horários, com as mesmas pessoas, ele não tem outra coisa para falar. Você concorda? Que era Sim, diferente de quando ele estava na rua. não tem nem assunto, Não tem né? nem O assunto, só assunto. fica vendo aquela desgraça do Datena na televisão, ele fica só enchendo a mente de coisa ruim, uma coisa pesada, então o cara fica tóxico. E aí é igual criança quando a mãe chega. Meu pai, eu chego lá, Fernanda, ele vai estar rindo agora, mas eu tenho certeza que minha mãe vai dar risada. Eu chego lá, meu pai fica eufórico. Porque Mas assim, ele eles fica às vezes ficam uma semana mesmo. sem me ver. Aí quando eu chego, ele fica até meio, ai meu Deus do céu, eu quero sentar aqui, não, eu quero. E aí não pode abraçar, mas ele, sabe, ele não. Aí quer falar. O que não falou a semana inteira quer falar em um minuto. E às vezes eu tô chegando, já assim, ai meu Deus, não aguento mais. Mas eu tô ali, não, eu sei que é importante para ele falar e Que para é mim ouvir. Então, importante. É. Dá um é. beijo pro Dr. Rafael Vita, que chegou por aí. Oi, Oi, Rafa. Rafa, O que tem Rafa um também. paizão, E você viu, ele inclusive, super dá atenção. Isso é muito dá. legal, porque o Rafa um jovem, né? Ele é novo. E ele dá muita atenção pro pai dele. Então, é isso que eu acho que é o exemplo bacana da gente falar. Você, eu, que nem eu poderia estar escondida atrás da. Não vou Da levar o vírus pandemia. aí para você, da pandemia, você tem todo um apoio e tal. E não, minha primeira atitude foi, ó, tira todo mundo de casa, quem vai cuidar de você sou eu, né? Então, É. no primeiro momento que estava só elevando,
eu sentei, conversei com meu marido e falei, ó, vou ficar 3 meses se precisar na casa da minha mãe. E fiquei 70 dias lá, cuidando mesmo Que e é o que ela faria por interessante. você. E Tudo bem, né? fez. Quando eu tive É, câncer, foi o que ela fez. Ela largou ficou, tudo, exatamente. É. família, filho, neto, e falou, eu vou ficar com ela, e ficou 3 meses na minha casa. Então, assim, isso é muito legal quando o idoso, ele sabe que ele tem esse amparo, né? Que ele tem um porto seguro. Porque ele já foi porto seguro nosso, né? Então, assim, eu consegui fazer pela minha mãe o que há 11 anos atrás ela fez por Ela mim. fez. Então, É uma assim, e troca, quando né, eu Fê? era criança, ela fez por Não, mim. nem se Então, fala. nem se fala, né? Ó, a Érica entrou também. O Vegetarianos Caminhão tá Fernando, se acabando de rir, sua cunhada. O Rafa tá porque eu tô falando, falando do meu pai. sei bem como é, temos que dar atenção mesmo. Fernando, É acho que Fernando, entrou. o O, Rodrigo, isso. o Rodrigo, o Rafa, vou colocar essas bandeirinhas aqui em casa. Eu também, estou super amando. Ó, Gente, pega o isso Rafa, aqui foi além de colocar as uma... bandeirinhas, fica a dica para a Érica, que a Márcia Varela e a Renata estão fazendo as box de festa junina, que são maravilhosas. Ju, ela entrega a caixa com bolo de Mentira. cenoura, Mentira. paçoca, pipoca doce, pipoca salgada. É Eu um já quero. arraiá na sua Em casa. casa. Eu quero. Você pega Isso aqui foi obra de quem? Rodrigo, o Rude óbvio. e Laura. O Santo, obviamente, Santo Rude e Santa Laura que fizeram um arraial hoje aqui à tarde, mas tudo bem. Tá certo, porque tem mais Porque é que ninguém ficar aí aguenta ficar em mesmo, casa, porque exatamente. os idosos e as crianças têm sido o grande, né, problema aí das... Problema não, mas o novo convívio, porque as pessoas também... Você convivia tanto assim com a Laurinha, o Rude convivia tanto assim, Jamais. né, com as Não, eu crianças. tô Então, falando assim, um monte de casamento acabou na pandemia, né? E o meu parece que resgatou, porque eu não via o Rude. pois é, Agora eu convido. tá pedalando com o Rude no tempo que tem de sobra. Imagina, a Mas gente mal se via, era uma coisa muito louca. A Laura mesmo mudou completamente minha relação com ela. E assim, aí, voltando pro tema do idoso, é muito bom ver, tipo, hoje eu ficando com a Laura, ela consegue me ver cuidando dos meus pais. E aí eu acho que eu tô ali plantando uma sementinha para amanhã, quando eu estiver no lugar dela, entendeu? Eu acho que é bem por aí mesmo. É uma construção, né? Eu não quero que ela. a Érica falando que nem ela convivia tanto com o Rafa. E o Rafael, quem é você? Tipo, realmente não É se tipo fala. assim. É É bem muito tipo isso. louco, é muito Mas todo louco. mundo teve que aprender a reconstruir as relações todas, né? Sejam elas com as crianças, com os casais, com os familiares, com os idosos. Então veio toda essa preocupação, né, Ju? Aqui foi assim mesmo. E aí, ó, a Laura sempre muito grudada com os meus pais. No começo, a nossa preocupação, minha e do meu irmão, era como meu pai. Por ser muito mais velho, por ter mais um monte de problema de saúde. E no fim, quem bugou foi a minha mãe. Porque ficou, imagina, andarilha, As super mega netas. produtiva, sem poder ver as meninas, e trancada dentro de casa, quase enlouqueceu. Eu falei, teve um dia que eu liguei pro meu irmão e falei assim, meu, não tem mais condição, você vai vir aqui e a gente vai até lá. Traz a Clara, empacota ela aí, faz, tu damos um banho nas meninas, põe luva, põe máscara, põe, põe plástico bolha e Eu vamos lembro porque quando você falou disso. E aí cai naquela idosa, que ela vai matar a gente de falar isso mais, porque ela é super vaidosa. Nessa pandemia, tiraram ela de toda atividade, tiraram ela do convívio dos netos. E aí, como você voltou falou, para casa, bugou, pira. cozinhar. Pira, Não, depressão. E meu pai a tava sorte é que ela reinando. tem vocês com essa preocupação, porque senão, como é que ela estaria agora? Então, aí voltou para casa. Aí toda uma rotina, porque ficar em casa não é ficar em casa, né? O quê? Curtindo a vida doidada. Não, entendeu? É ficar em casa, é ficar em casa. Aí tem o meu pai, que aí ela teve que, assim como eu me reencontrei com o Rude, ela se reencontrou com o meu pai. E aí tem todos os cuidados com ele, aí a comida, aí a casa, não sei o quê. Esgota, meu, esgota. É complicado.
A gente E tem que esse ficar de olho. retorno, eu tenho visto muitos vídeos interessantes de que também tem esse outro lado. Primeiro eu quero mandar um beijo para a Roberta e a galera do Capim Limão, que eu comecei o meu desafio com a Angélica Cross, 90 dias. Jô, você vai me ver daqui 90 dias, ó, esse rostinho vai estar 90 dias eu vou fazer aqui, Vou fazer ó, também. de desafio. Estou postando diariamente algumas coisas que eu faço. E para me salvar, eu pedi as sopinhas do vegetariano capim-limão, que é Aí sim! deliciosa. É Ali é só sem tirar do noção. congelador, esquentar no micro, deixo descongelando, maravilhoso. Então, dica para quem está querendo manter a forma aí, É uma delícia. dá até para dar uma escapadinha, porque ela é tão light que os pontinhos aí extras você consegue colocar em outras coisas. A Gabi tá falando, meu menino também, os avós surtaram, vieram atrás dele. Mas é verdade. Não consegue, O imagina. teu irmão tá Cuida. falando, meu pai ficou de boa, minha mãe ficou preocupada. Mas a doutora Sueli Monterroso estava falando isso, que fica de longe da calçada, do outro lado da rua, para as meninas verem os avós e aquela angústia no peito. E aí eu ia falar que eu tenho visto vídeos na internet super interessantes, porque a gente falou bastante aqui dos que são tô nem aí para os idosos, mas tem muita gente que ama os seus Que familiares ama. e que inventam coisas Cada coisa. sensacionais. Eu vi uns negócios de plástico com umas mãos assim que os avós enfiavam com um buraco e Gente, para as poder crianças encostar nas para crianças. poder se abraçar, né? Em plena pandemia. Então, assim, e essa demonstração é linda, né, Ju? E assim, tem que rodar mesmo a internet, né? E tem que inspirar, né, Fê? É o que eu tô te falando, é plantar a sementinha do bem mesmo, de cuidar deles, assim como eles cuidaram da gente. Então, se não pode ir até lá, aquilo que a gente estava falando da relação aqui à distância, mas se pode, poxa vida, que nem a gente levou, o dia que eu levei lá a Clara e a Laura, nossa, meu pai, juro pra você, faltou chorar. Parecia que não via as meninas fazia anos. Ele nem olhou para mim e pro meu irmão, óbvio, porque parece que a gente nasceram de chocadeira. Mas isso é as meninas, verdade. é muito louco. Tem que dar um jeito de ir. E aos poucos, como eles vão voltando aos poucos, eu acho que se a gente estimular o cuidado, lógico, a proximidade responsável. Eu não acho que a gente está no momento de excluir totalmente como estava. Tipo, não pode nem olhar, ficar. Bom, um monte de dó quando eu vejo na janela. Você acha que agora chorando dá para dar uma flexibilizada mesmo com eles? Eu acho. Mas assim, com cuidado, porque eles ainda são o grupo de principal risco, ainda é a nossa maior preocupação mesmo. Mas eu acho que tomando as devidas precauções, eu acho que aos pouquinhos, como você falou, eles darem não vão. Um rolê no shopping? Não, eu tô falando de ver o neto. Tô falando de ver o neto. Então, mas olha só, aí abriu o shopping. Não, então, eles não vão ficar em casa, esquece. Eles vão pro shopping. Aí não vê o neto porque tem medo, mas vai pro shopping. Eu sou contra, eu acho que não tem que ir. Não tem. Eles não têm que ir. Tá, e como é que a gente faz, né? Pra conseguir coisa, né? Porque é realmente preocupante. Fernanda, porque eles não estão indo no médico. Eles não estão indo no médico. Mas eles vão no shopping fazer o quê? Tomar café. Eu atendi um senhor hoje lá na clínica. O senhor é um AVC, que ele tá desesperado para abrir o Pré-Mar, porque ele adorava tomar café da tarde no Pré-Mar. E eu falei, meu senhor, não vai abrir o café. Ele falou, mas eu quero ir lá. Porque todo dia, 4 horas da tarde, ele se encontrava com a turminha dele para tomar café. Meu Deus! Esse homem tá assim, andando, tá mancando de bengala, tá todo lascado. Mas com AVC, acabou de ter AVC. Acabou de ter AVC. Ele quer encontrar os amigos. Ele tá achando que vai abrir o shopping e vida normal. E a gente falando, não, a filha falando, não é assim, calma, vamos devagar. Vai chegar a hora de vocês irem. Mas assim, calma. Agora não é o momento. Eu tô falando de flexibilizar com relação ao convívio familiar. Tá. Porque eu acho que é muito para justamente cuidar dessa questão psicológica. E começar a ir aos poucos. Agora, de abrir as portas e incentivar que eles vão até o shopping, eu ainda acho que não. Não é por aí. E eu nem tô falando essa mais da galera questão emocional aí que mesmo. com a idade da sua mãe que teria condições de retornar ao trabalho. Você acha que deveria? Como foi com a minha mãe, eu fiquei bem chateada e apreensiva assim, quando ela voltou, porque eu não queria que ela voltasse. Isso porque ela trabalha numa sala sozinha, onde as pessoas ela não atende público, ela faz a parte administrativa. Só que ali no setor dela, 2 jovens já tinham pego Covid.
Então, mesmo ela indo de máscara, ela ficando longe, ela fica atrás de uma porta de vidro, ninguém entra lá. Eu não, se a gente tivesse opção, ela não teria voltado. Mas Tá. não deu, ela segurou até onde deu, tirou férias, emendou licença, fez tudo, até que teve uma hora que ela teve que voltar. E aí, cuidado, é álcool o tempo inteiro, a máscara, troca de máscara quando entra em casa, ela vai almoçar em casa com o meu pai. Então, troca a roupa, aí troca de máscara, aí lava a mão. É uma psicose, não é uma loucura, mas Que vira essa neurose, né? vira essa O neurose. Antonino tá falando, as meninas são educadinhas. Antes de É abraçar e verdade, beijar as avós, vão todas lavar a mão, passar álcool gel, depois agarram os avós. Eu acho é que é verdade. verdade. É, é que assim, como elas são, elas podem ser os maiores vetores, porque são assintomáticas, isso é interessante, porque o teste ninguém faz nas crianças, né? Porque elas não sentem nada e talvez fosse você sabendo que a criança já criou o anticorpo, E não tem nada, não vai transmitir, daria uma poderia estar tranquilidade. até com tranquilidade. Mas se vai ver os avós, que pelo menos tome todos esses cuidados, tanto os avós, né? Quanto Mas vale você ver seu neto ali brincando na sala, sem ficar no colo, sem abraçar, sem beijar, do que você não vê. Então, todo mundo tomando cuidado, ninguém se encostando, né? é, Não abraçando, beijo para não cá, precisa beijo ficar para lá. grudado. Sim, a A coisa Laurinha, no não funciona. começo, ela via. Assim, o que deixou a gente mais tranquila é que as meninas não estão saindo de casa. Então, assim, elas não. É diferente se elas estivessem indo para a escola e aí chegasse da escola e fosse para casa deles. Não, a Laura não sai de casa desde que tudo isso começou. Ela não sai, ela só sai daqui para ir na minha mãe e da minha mãe para cá. Então, assim, ela não tem outro. A única que sai, na verdade, sou eu, porque até o Rudy está trabalhando de casa. E como meu irmão falou aí, elas realmente estão super educadas. Às vezes a minha mãe quer abraçar elas, a Clara já chega correndo pro banheiro, lava a mão com sabonete, faz aquela lavagem toda, porque ela aprendeu. Aí tira a máscara, põe a máscara antes de encostar. Ela já tem um pouquinho de noção, assim, né? E o caminho é esse, Fê, para tentar achar o caminho do meio aí, entre não isolar, mas também não expor a esse risco desnecessário, né? Ju, 10 minutinhos para a gente terminar. Queria que a gente falasse algo que fosse bem importante para a gente dar de recado para todo mundo que está acompanhando a gente, porque hoje tem idosas, idosos, mas tem muita gente jovem. Eu aqui no meu prédio, no prédio da minha mãe, eu sempre me coloco à disposição de todo mundo. Eu falo, olha, não sai, se precisar de supermercado, eu posso ir, eu posso fazer alguma coisa, pedir para alguém resolver um problema. Eu vejo que as pessoas gostam dessa atenção. Não precisa, mas o fato de se sentir querido é muito legal, né? Saber que, olha, se acontecer alguma coisa de madrugada, toca meu interfone, porque a gente vai dar um jeito. Então, às vezes, você conseguir conhecer um pouco mais de perto esse idoso que está próximo de você, talvez traga para ele nesse momento de insegurança que todos Um nós conforto. estamos com insegurança, né? Eu sinto insegurança, minha mãe, meu marido, enfim, todos nós sentimos segurança. Mas eles devem estar com um pouco mais de insegurança. Você falou dessa questão de querer ver, de abraçar. Uma coisa que a minha tia Clélia me falou, logo no começo da pandemia, passou uns 30, 40 dias, ela falou assim, nossa, eu vou deitar todas as noites e eu penso, se eu tiver e me internar, eu não vou ver os meus sobrinhos, eu não vou ter visto mais Não tem ninguém pela ninguém. última vez, né? Então Ai, que também triste. fica essa sensação do medo e de dizer, será que eu vou ter uma oportunidade de ver de novo a Juliana? Será que eu vou ter uma oportunidade de ver de novo a Laura, a Camila, a Vitória, a Alexandre? Então, assim, a importância das pessoas que você sabe que te amam, que sentem sua falta, de você estar com essas pessoas ligando, conectando, falando, né? Assim, primeiro eu vou aproveitar os seus minutos finais aí, nossos, para agradecer todo mundo que entrou aqui, eu vi vários amigos. Eu não vou falar o nome Isso. de todo mundo, porque senão Pode vai falar, acabar. pode falar, pode O falar. Renatinho lá de Paulínia, a Van Melgaço, a Carol, Carol, minha amiga maravilhosa, beijo. Deixa eu ver, a Dona Vilma, aqui a Andréia, maravilhosa, minha amiga, que paciência, meu Deus do céu. A Rossana, que era lá da seleção, tá lá da Paraíba, que entrou aqui diretamente da Paraíba. O meu Olha, padrinho, meus pais, meu irmão, a Gabi, enfim. O meu fã-clube, né, Juliana Isabel e Fabiana Sequel. Enfim, Fê, o que eu vou te falar é o seguinte, é conduta mesmo, é de cada um, mas eu acho que se a gente entender
que é uma via de mão dupla e que a gente até hoje recebeu e agora a gente vai doar, que é doar o carinho, doar a atenção, doar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o tempo nosso, eu acho que já é alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu não sei, não elaborei nenhuma frase de efeito para esse final, assim, mas eu penso exatamente nisso, que é você oferecer aquilo que você com certeza recebeu. Então, assim, é amor. Se você puder dar amor, e sem esperar nada em troca, cada um ama de um jeito, não existe uma regra. Mas eu acho que olhar para ele, encostar nele, a gente fala muito do toque terapêutico, as pessoas não encostam nos idosos, poxa, dá um abraço, quando puder, né? Quando puder, devidamente Agora não. higienizado. Agora Mas não. mas Não me a comprometa. gente Mas está assim, focado muito nessa questão de pandemia e os assuntos acabam. A gente tenta ir para longe dele, mas acaba voltando. Mas a nossa vontade de fazer essa live hoje é para falar mesmo do idoso, não do idoso em pandemia. na É pandemia, desse idoso que envelheceu e que as pessoas falam, meu, ai, sabe, tá encostar nele, falando. sabe assim, É, pegar, olhar, prestar atenção, igual você falou, eles têm muita história para contar. Eles têm muita, eu adoro trabalhar com Deus por causa disso, porque eu me divirto horrores com as histórias, com as vivências. Então, assim, abre, sabe assim, a cabeça, abre o coração e presta atenção, olha, porque amanhã vai ser o contrário, amanhã sou eu que sou a idosa e a Laura que tá assim, ai, mãe, sabe? é isso Porque já é mesmo. assim. Então, É. é o exemplo. Então, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho, assim, é agir com o coração. E pensar que amanhã pode ser você, o idoso. Então, fazer com ele aquilo que você gostaria que fizesse com você. Eu trato meus pacientes sempre assim. Por isso que, graças a Deus, eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre tratei com amor. Eu entrei na fisioterapia por causa da minha avó, e eu estou nela até hoje por conta disso. E eu E a fui para sua essa área paixão é esse trabalho com o com idoso, idosos. né? Um dia eu venho contar a minha história, mas eu saí do esporte de alto rendimento e fui parar na terceira idade, porque realmente ali é onde eu me sinto totalmente em casa mesmo, acolhida. Foi por causa disso. Eu queria ser aquela pessoa que quando chegasse na casa o idoso ia levantar. E que ver a dona E é Cleide, e ver a verdade. dona Clélia, e ver a dona Maria, a dona Joana. Eu queria chegar lá para fazer a diferença na casa das pessoas. E eu, graças a Deus, eu consegui. Então é isso. Conseguiu mesmo. É Fazer a isso. diferença, né? Fazer a Ser diferença. esperada por eles. Isso é muito legal. Quero dar um beijo para Luciana, que entrou, a Luciana Faria, advogada. Ah, tá todo mundo falando que adorou a live. A Andréia falando, você é o efeito na vida da gente, Jô. Você é Não. mesmo, né? Na vida de todos os amigos, de todo mundo. A tia Clélia, ela disse que ela vai registrar o tia Clélia. Vai virar Tia marca Clélia, registrada, porque ela é tia Clélia de todo mundo. Eu de falo todo tia mundo. Clélia o dia Ela não tem inteiro. mais Gente, a nome. minha vida é nada sem a tia Clélia. Beijo para nós duas. Beijo, gente. A Van tá, a Van tá falando amanhã É, somos nós. A é. Mônica Martins, os nossos idosos querem carinho e respeito, com paciência e perdão se necessitar. É isso mesmo, é tudo que eles querem, é carinho e respeito e serem enxergados. Eu acho que É mais do que isso, olhar. eles serem enxergados, né? Quando era bem menina, eu falava assim, gente, meu sonho é ter uma prateleira cheia de velhinho, mas bem velhinho mesmo, que eu acho eles demais. Eu tenho vontade de pegar, abraçar, pegar no colo. E aí tem aquela galera que fala, ai, mas velho é chato, Ai, eu velho odeio velho. resmunga de tudo, odeio velho vai pegar ônibus no horário das 8 horas da manhã. Gente, é para chamar atenção, né? Ele vai às 8 horas da manhã, que é para ver se alguém vai falar com ele. Porque às Alguém 10 vai o ônibus brigar está com ele. vazio, né? Às 10 o ônibus está vazio, o que ele vai fazer? Andar de ônibus? Exatamente. Vazio? Sozinho? Então, É, bem por aí ó, mesmo. a Mônica tá te dando parabéns pelo trabalho com os idosos. Eu, Muito linda como obrigada. sempre. Você que é linda, Mônica. Ainda tá entrando gente, mas a gente tá no Ó, nosso eu vou último dar minuto e aqui, meio. vou dar mais um beijo aqui para Simone, uma colega minha, professora. A Lia, que é o meu anjo da guarda. O Vandinho, que é um amigo meu de muitos anos também, que está aqui. Muito obrigada. Quem mais aqui? Gente que eu não conheço. A Santa Tia Clélia, que aguenta a gente. Ela falou que a gente pode guardar no potinho. Ela já tá no meu Ah, potinho, ela é nem essa daí óbvio não que ela sai do tá. Como potinho. não? Um beijo para Vilma também. Ju, quero agradecer mais uma vez você estar disposta aí a falar de um assunto que o teu olho brilha. Brilha. Então é muito bom a gente lembrar. E nesse momento de pandemia, todo mundo aí, ó, vamos dar uma atenção para essa galera que tá na rua, vamos conversar, vamos tentar conscientizar, se vê alguma coisa errada, tentar ajudar. Obrigada, Ju.
Eu que agradeço, Fê. Olhos e ouvidos atentos à questão da violência doméstica que a gente falou, só para a gente prestar mais atenção nisso. A gente falou muito da violência contra a mulher, mas vamos deixar os olhos e os ouvidos atentos aí para o que está no nosso torno, para ver o que a gente puder fazer aí para ajudar. Obrigada, beijo para todo mundo. Quem sabe a gente volta aí falando mais dos idosos, do envelhecimento. Sim, já temos aí uma pauta para as próximas semanas. Um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente e acompanha a gente em todas as nossas redes, e a Juliana Cubo também na fisioterapia, ela que comanda lá a fisioterapia do Santa Saúde Consultas. Um beijo para todo mundo. Tchau, Ju. Obrigada. Tchau, Laurinha. Tchau. Ruth, toda a galera que ficou com a gente até agora. Ó, o Antonino, quando eu ficar nervoso, a Ju vai cuidar de mim. Ficar idoso. Idoso. Já tá idoso. Eu cuido.